Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Karen, sejam bem-vindos ao Certamente. Hoje eu vou ensinar para vocês regras da soma vetorial. Certamente. Primeiro, vamos entender o que são vetores. Vetores são segmentos de reta orientados. Como assim? Eles apresentam um módulo, uma direção e um sentido. Módulo diz respeito ao tamanho desse segmento de reta. A direção diz respeito a como ele está orientado, se é na vertical, se é na horizontal, se é na diagonal. E o sentido já quer saber de mim o seguinte: para onde esse vetor está apontando? Para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo? Então aqui eu trouxe um vetor para a gente analisar, né? O que seria o módulo dele, o que seria a direção e o que seria esse sentido. O módulo seria o tamanho desse vetor. Então, do final da minha reta, no final, seria aqui. E até o início. Então, isso aqui tudo seria o meu módulo. A direção é onde ele está orientado. A gente percebe que ele está na horizontal. Certo? E o sentido? Para onde que essa seta está apontando? Ela está apontando para a direita. Então, o sentido do meu vetor é direita. Então, sentido, direita. Agora, vamos entender como a gente faz a soma vetorial. Como a gente soma vetores em que, por exemplo, um está apontando para a direita e está na horizontal, enquanto o outro vetor está apontando para cima na vertical. Vamos entender melhor? Então vamos entender como a gente calcula, como a gente faz uma soma vetorial de vetores que estão na mesma direção. Inicialmente, nós temos que estabelecer qual sentido será positivo e qual sentido será negativo. Respeitando o plano cartesiano, eu vou estabelecer que quando o meu vetor estiver para a direita, ele será positivo, e quando o meu vetor estiver para a esquerda, ele será negativo. Então vamos com esse exemplo. Nesse caso, o meu vetor A está para a direita, ou seja, terá um valor positivo. O meu vetor B está para a esquerda, então terá um valor negativo. E o meu vetor C está para a direita, então também terá um valor positivo. Beleza. Agora, como eu calculo o vetor resultante disso? Eu vou somar os módulos desses vetores, colocando positivo para o que estiver para a direita e negativo para o que estiver para a esquerda. Então, o meu vetor D, que será o vetor resultante, será mais o módulo do vetor A menos o módulo do vetor B mais o módulo do vetor C. Certo? Se esse meu resultado der um valor positivo, quer dizer que o meu vetor D estará para a direita. E se esse resultado der um valor negativo, quer dizer que o meu vetor resultante D estará para a esquerda. Então, vamos dar valores numéricos para esses módulos aqui. Então, A valerá 2, B valerá 4 e C valerá 1. Então, o meu vetor D será mais 2, menos 4, mais 1. Então, meu vetor D será 2 menos 4, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. Então, meu vetor D terá o mesmo módulo do vetor C, ou seja, o mesmo tamanho, só que estará para a esquerda. E esse será o vetor D, o vetor resultante. Certo? Agora vamos entender como a gente calcula essa soma vetorial de vetores que são perpendiculares entre si. Dois vetores são perpendiculares entre si quando o ângulo que eles fazem um com o outro é de 90 graus. Agora, como que a gente faz a soma vetorial nesses casos? Vamos entender através de um exemplo. Aqui
Aqui eu tenho um móvel que sai do ponto A e vai até o ponto B, inicialmente. Esse deslocamento do meu móvel do ponto A ao ponto B é representado por um vetor na horizontal no sentido para a esquerda. Depois que esse móvel chega ao ponto B, ele vai até o ponto C. E esse deslocamento já é representado por um vetor na vertical para cima. Então, qual será o vetor resultante? O vetor resultante será o meu vetor C, que está na diagonal. Então, como que eu calculo o módulo desse meu vetor C? Para isso, eu tenho que usar o teorema de Pitágoras. Então, o módulo do meu vetor C será a raiz quadrada do módulo do meu vetor A ao quadrado mais o módulo do meu vetor B ao quadrado, certo? Então, vamos através de exemplos assim numéricos, né? Se esse meu vetor A tiver um módulo 3 e o meu vetor B tiver um módulo 4, qual será o módulo do meu vetor C? Vamos lá. C será a raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Então, C será a raiz quadrada de 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. Então, vamos lá. 9 mais 16, 25. Então, C será a raiz quadrada de 25, ou seja, 5. Então, o meu deslocamento, resultante, se isso aqui for 3 metros e aqui for 4 metros, então o meu deslocamento resultante será 5 metros. Certo? Agora vamos aprender outro tipo de soma vetorial. Para calcular a soma vetorial de vetores que formam entre si ângulos diferentes de 90 graus, nós usamos a regra do paralelogramo. Mas nós usamos essa regra quando, além deles formarem um ângulo diferente de 90 graus, eles partem da mesma origem. Por exemplo, eu tenho esse vetor D1, desse D1 ficou meio ruim, né? Nós temos o vetor D1, que forma um ângulo alfa com o vetor D2, e o vetor resultante de D1 e D2 é o meu vetor D. Reparem que eles partem da mesma origem. Como que a gente calcula o módulo desse vetor D? O módulo de D ao quadrado é igual ao módulo de D1 ao quadrado mais o módulo de D2 ao quadrado mais 2 vezes D1 por D2 pelo cosseno do ângulo entre esses vetores, ou seja, cosseno de alfa. Se eu disser que esse vetor D1 tem um módulo 7 e esse vetor D2 tem um ângulo 8 e esse alfa é igual a 60 graus, qual vai ser o módulo do meu vetor D? Então, vamos lá? Substituindo na forma. D ao quadrado é igual ao módulo de D1 ao quadrado, ou seja, 7 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, mais 2 vezes 7 vezes 8, vezes o cosseno de 60 graus. Qual é o cosseno de 60 graus? Meio. Então, vezes meio. Com um pouco exprimido, né? Mas vamos que vamos. Então, vamos lá. D ao quadrado é igual a 49 mais 64 mais... Aqui eu multiplico por 2 e logo em seguida eu divido por 2. Então, eu corto aqui, corto aqui. 7 vezes 8 vezes 1, 56. Certo? Então, vamos lá. Então, D é igual a raiz quadrada dessa soma aqui. Então, vamos ver qual é essa soma, o resultado dessa soma? 49 mais 64
mais 56. 4 com mais 6, 10, com mais 9, 19. 4 com mais 1, 5, com mais 5, 10, com mais 6, 16. Então, D é raiz quadrada de 169. 169 é um quadrado perfeito. Então, raiz de 169 é 13. Então, o meu vetor resultante D tem um módulo igual a 13. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido. Espero que esteja claro para vocês como faz essa soma vetorial. Não se esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar com os amigos, para que a gente possa desfazer o maior número possível de dúvidas. Muito obrigada!